Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso segundo tema de economia e empresas. Hoje eu separei para você um tópico bastante interessante que a gente vai tratar das teorias econômicas. Lembra na aula passada? Nós falamos de fatores da produção? Pois é, se não viu, dá uma olhada lá, resgata lá, porque esses fatores de produção eles se comportam evolutivamente ao longo da sociedade e aí nascem as teorias econômicas. Vem comigo que você vai entender melhor quais são essas teorias, quais são os grandes pensadores e como que a economia age hoje fruto dessa evolução. Vem que você vai entender. Antes da gente começar a falar de teorias econômicas, eu quero reforçar aqui contigo para você dar uma moral aí, se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, porque é isso que eu sempre falo, é isso que é importante como forma da gente melhorar o material e dinamizar o material para atender a sua expectativa. Legal? Pois bem, teoria econômica. Teoria econômica nada mais é do que garantir o comportamento dos fatores de produção. E quais são os fatores de produção? São o que a gente chama de sistemas econômicos, né? Sistemas econômicos nada mais é do que o processo de produção, processo de distribuição e de consumo efetivamente dos elementos associados à escassez versus necessidade. Tem alguma dúvida? Olha lá o vídeo anterior. Se a gente for então teorizar quais são os sistemas, o que significa os sistemas econômicos, a gente pode concluir numa simples frase. É uma forma política e social da economia pela qual a sociedade está organizada. Então ela precisa se organizar de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, para poder caminhar ao longo do seu processo evolutivo. E isso envolve, então, os fatores da produção, como a gente está citando, os agentes econômicos, ou seja, quem banca os fatores de produção, e aqui estão muito associados ao próprio capital, né, que é o principal fator econômico, e as instituições, as organizações societárias, falando um pouco de empresas, no qual se utilizam e manipulam esses fatores de produção. E aí vem uma questão interessante que eu compartilho aqui contigo na tela. Como é que eu faço para estudar essas teorias econômicas, né? A teoria econômica nada mais é do que a observação, então, do comportamento social e econômico ao longo do tempo. Vamos dividir essas teorias econômicas em dois grandes grupos. E eu sei que você já ouviu falar nessas palavrinhas mágicas. Microeconomia e macroeconomia. O que é microeconomia? O que foca a microeconomia? Microeconomia, como o próprio nome diz, né, é a região, o local, o comportamento daquele mercado individual. Então a gente está falando dos agentes produtores, dos agentes consumidores, dos agentes fomentadores daquele produto, daquele serviço a ser produzido, considerando os fatores para formar preço. Então, como é que eu formo o preço, né? Eu tenho um custo de produção associado à minha mão de obra, à minha tecnologia, à manipulação da tecnologia, de todos os fatores de produção. Isso me permite dimensionar meu custo, colocar minha margem e formar meu preço. Microeconomia, então, está muito voltado para isso, a análise setorial de formação de preço. E a macro? A macroeconomia, como o próprio conceito nos leva a interpretar, é a gestão dos fatores, sim, mas buscando interpretar o comportamento do processo de produção, o comportamento necessário dos bens de capital, o comportamento necessário no que diz respeito ao processo de importação e exportação de mercadorias. Porque essa fotografia das necessidades, da quantidade a ser produzida, dos investimentos a serem ofertados, é que vai me garantir o funcionamento daquele sistema micro de forma eficaz para me permitir formar meu preço. Compreendeu? Microeconomia voltada à formação de preço, macroeconomia é a visão, então, maior do comportamento do investimento, principalmente em bem de capital. Legal? E o que isso significa dizer? É fácil a gente administrar isso? É fácil a gente tocar isso? Não, não é fácil, porque nosso Brasil, Zil, né, é um país gigante,
com multisistemas, com multimicrosistemas, com multidiversidade de consumidores, e isso então torna cada vez mais complexo a gestão desses fatores de produção diante do nosso país. Associado a isso, a gente tem o processo evolutivo da humanidade, o processo evolutivo da sociedade nacional, né? Vamos resgatar então o processo da revolução territorial, né, da conquista efetivamente dos territórios, né, das localidades. Isso evolui para o processo da revolução comercial, que por sua vez evolui para o processo da revolução industrial, que por sua vez evolui no processo da revolução sistêmica, né, da revolução tecnológica, né, e hoje com os algoritmos e tudo mais. Observe então que o processo do comportamento desses fatores é evolutivo de acordo com a necessidade e a natureza da própria sociedade humana, né? E aí vamos para um debate aqui. Olha o que eu compartilho com você, o que a gente está vendo efetivamente, o que você enxerga quando eu coloco esses logos para você, essas imagens para você. Aí você vê doença, você vê mudança no seu comportamento de relacionamento no transporte, na forma de você se divertir, na forma de você se hospedar, na forma de você se alimentar. Pois bem, eu quero trazer para você que a sociedade ela é dinâmica. A sociedade ela é altamente volátil no que diz respeito ao processo de evolução. Mexer com os fatores de produção, muitas das vezes, associados aí à macroeconomia, a microeconomia é reflexo, né, como a gente combinou. A macroeconomia, então, ela precisa estar muito atenta, os economistas eles precisam estar muito bem antenados para essas mudanças comportamentais, que muitas das vezes não dizem respeito à própria necessidade da sociedade, né, e sim por imposição, por exigência. Vide o nosso indesejável Covid, né? O comportamento do Covid muda toda a nossa relação com os fatores sociais, políticos e econômicos necessários. Aqueles agentes de produção, os agentes, as instituições de capital, os consumidores, eles mudam de acordo com esse comportamento novo a ser aplicado e apresentado. Legal? Então a gente pode concluir o quê? Que as teorias econômicas elas sofrem mutações de acordo com a necessidade da própria sociedade. E teoria, por que é importante estudar teoria, Douglas? Pô, estou de saco cheio de estudar teoria, vamos para a prática, né? A prática, a aplicabilidade da fórmula que é interessante. Não. O Galileu Galilei ele dizia que era considerado o pai da ciência, né? Do estudo empírico, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a história da civilização que coloca. Ele diz que o navio sem bússola ele não leva a lugar nenhum, então eu preciso da bússola. E a bússola nada mais é do que a teoria aqui, fazendo uma analogia com a nossa ciência econômica. E se a gente for tirar uma fotografia das principais teorias econômicas ao longo do processo evolutivo, que nos leva a pensar como a gente pensa hoje, a gente traz aí 4 grandes correntes teóricas, né? A corrente teórica mercantilista, né? A mudança do comportamento da revolução do territorial, ali, das conquistas de territórios para a revolução comercial, ela é destacada aqui, né? E a gente vamos associar um pensador, um pesquisador teórico a essa corrente, é o Jacob Frege, que nada mais é do que ele dizia dentro dessa corrente mercantilista que o importante é você acumular riqueza. No momento que você centraliza esse acúmulo de riqueza, a gente vê muito isso em filme lá da medieval, onde lá a igreja, aquele reinado, ele tinha um poder de cobrança, de arrecadação, né? Aquela forma de você produzir, de centralizar a riqueza, para poder usar essa riqueza de acordo com a sua conveniência, era um pensamento dessa corrente mercantilista. Isso evolui, né, para uma corrente fisiocrata. E o que diz os fisiocratas, né? O François Keynes, ele trabalha muito essa corrente, ele diz que
a riqueza ela é extraída da própria agricultura. É através dos recursos naturais que são produzidos, que é produzida a riqueza, e essa riqueza ela deve ser distribuída de uma forma igualitária entre os homens. Aqui então começa a ter aí pesquisadores adicionais no que diz respeito às próximas correntes teóricas, as próximas correntes econômicas. Na sequência da corrente fisiocrata vem a corrente, talvez a principal, né? A economia clássica, né? Do Adam Smith, onde ele cita a mão invisível. Ele diz que deixa fazer, deixa passar, o laissez-faire, laissez-passer, onde o homem ele tem a racionalidade de entender e compreender de uma competição natural, onde aqueles mais fortes irão sobreviver, né? O Adam Smith mistura aqui um pouco das correntes darwinistas aqui com a economia, onde as empresas naturalmente elas buscam melhores formas de maximizar o seu processo de produção e aí eliminar a concorrência. A concorrência ela é importante porque ela te provoca. E essa provocação faz com que você produza mais de uma forma mais eficaz, mais eficiente e mais econômica. Começa a nascer aí a divisão do trabalho. Isso gerou uma pressão na Revolução Industrial muito grande, e aí nasce a outra corrente muito importante, que é a corrente do pensamento marxista, né? O Karl Marx ele traz que, na verdade, as classes sociais são divididas entre os capitalistas e os proletariados, né? Onde o conceito, né, da mais-valia, onde o capitalista ele remunera o proletariado com uma parte da riqueza produzida, mas uma parte muito pequena, o fator-chave principal dessa corrente marxista. E o que isso tem a ver com a nossa realidade atual? Você pode estar me perguntando. Eu compartilho aqui com você, então, não só as teorias econômicas, mas as teorias econômicas do comportamento do principal fator de produção, que é o capital. O primeiro que eu destaco aqui, dentro das correntes do comportamento do capital, é o comportamento neoclássico. E o pai do comportamento neoclássico é o Peter Drucker, onde ele traz aí uma maximização, ele é vinculado ao Adam Smith, né, ao pensamento do Adam Smith, onde ele traz ali a visão de o objetivo é maximizar os fatores de produção, estimular a mão de obra ativa a produzir para ser premiada, estimular as cadeias de produção para produzir cada vez mais de forma empurrada, valorizando quanto quem mais produz, melhor remunerado, né? Onde ele está baseado muito no conceito da microeconomia. Ele está preocupado ali com aquele ambiente produtivo. O estudo dele se dá no comportamento da empresa. Se a empresa ela cresce, ela se desenvolve, ela foca uma boa relação de custo-benefício, naturalmente ela vai pressionar os fatores de produção, os outros fatores de produção a atender às suas expectativas. Esse é o pensamento neoclássico. Esse processo ele não é perfeito, né? E aí nasce o Keynes, onde ele diz o seguinte, que esse pensamento liberal, onde do Adam Smith, no caso, e que o Drucker é estimulado pelo Drucker, ele diz que não dá muito certo. E é verdade, né? O pensamento neoliberal, e muitas das vezes, ele pode comprometer e canibalizar aqueles mais fracos. E aí nasce a ideia do Keynes, que é o Estado intervindo no comportamento econômico da sociedade. O Estado ele precisa definir, entender as necessidades dos consumidores e compatibilizar a demanda produtiva a essa necessidade. Então ele meio que um controlador não só da demanda, mas como das necessidades de consumo. É uma forma de gerir a economia, garantindo a retração econômica para permitir o pleno emprego. Muitas das vezes o pleno emprego, né, a garantia da continuidade da mão de obra ativa, ela se mantém dentro do princípio do Keynes, só que com um processo de remuneração mais baixo,
de forma ao Estado controlar adequadamente ali esses fatores de produção. É o ideal? Não, não é o ideal. Evolui, e o Milton Friedman ele idealiza a teoria monetarista, onde o pensamento maior dessa teoria é o controle da moeda. O controle aí é não só aquele pensamento do Drucker da microeconomia, mas aqui uma visão macroeconômica. Se você controla a moeda, se você monitora a produção da moeda, se você monitora a relação da inflação, se você estabelece agentes do Banco Central fiscalizando e monitorando taxa de juros, taxa de inflação, capacidade de produção de moeda, naturalmente, como reflexo, a microeconomia ela vai se adequar. Então, vai existir a competição, vai existir a gestão do Estado, sim, das correntes anteriores, mas aqui com um viés de gestionar simplesmente a produção do dinheiro e não a produção efetivamente industrial e agrícola, vamos dizer assim. A corrente monetarista ela trata esse tipo de questão. E o que a gente está vivendo hoje, né, o Elkington, que ele traz um viés evolutivo dessas correntes teóricas, onde ele trata a relação da economia com a questão da sustentabilidade. Observe que não existe melhor nem pior, existe um processo evolutivo das correntes teóricas da economia. O Elkington ele diz que os recursos, os fatores de produção, eles são limitados. Então eu tenho que tratar os recursos naturais de uma forma ponderada, senão amanhã acaba aquele recurso natural e aí eu vou passar fome, eu vou ter dificuldade de consumo, o meu desejo ele vai ficar comprometido. O Elkington ele busca o equilíbrio diante dessa sociedade moderna que a gente vive, o equilíbrio entre a capacidade de produção e a capacidade de oferta do meio ambiente. Isso é interessante, isso é atual, é moderno, é contemporâneo, mas isso de certa forma vai ao encontro do pensamento do próprio capitalismo, né? Onde o capitalismo está muito amarrado ao pai do capitalismo, que é o Adam Smith, que é o liberalismo econômico. Então, hoje a gente vive um processo de ajuste de sintonia entre o capital medindo forças, mais uma vez, com os outros elementos dos fatores de produção. Legal? Isso tudo nos leva a uma realidade atual bastante interessante, onde a acumulação desse processo, dessas teorias, nos levam à manipulação, e a palavra é essa, do próprio indivíduo. Hoje, o mundo ele define a necessidade do indivíduo, o indivíduo ele acredita numa verdade absoluta, consumindo aqueles fatores de produção, aqueles bens e aqueles produtos que ele acha que é importante. Quer ver um exemplo? A produção da máquina de lavar. Para que você compra uma máquina de lavar? Para você botar efetivamente a roupa de uma forma mais eficaz, mais eficiente ali para você, para atender a sua necessidade. Olha que interessante, antes você lavava a roupa na beira do rio, então você buscava uma máquina. Hoje você busca a máquina de lavar por uma questão de status. Quanto mais sofisticada a máquina, mais eu vou fomentar o processo de produção, mais eu vou atender a minha necessidade. Mas a minha necessidade não é comprar máquina de lavar, a minha necessidade é lavar a roupa. Percebe como é que os valores eles estão meio que se invertendo? Isso é um processo natural da manipulação do próprio capitalismo, do próprio fator de produção, diante aí das necessidades. Então, quando eu digo para você que você precisa ter um aplicativo do iFood, você precisa ter uma TV streaming, você precisa ter ali comprar um produto delivery, porque senão você não sobrevive, isso de certa forma eu já estou te induzindo a você consumir aquilo que eu, capital, defino como meta ideal para ti, tendo em vista que eu tenho uma escassez de produtos
e boto agora esses fatores para atender a minha necessidade. Legal? Eu espero então que você tenha entendido esse conceito das teorias econômicas compatibilizando ao processo de evolução do mundo. Legal? Não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer a sua inscrição e, mais importante, não deixe de você assistir o nosso próximo vídeo. Legal? Um abraço, até lá, hein? Tchau, tchau!